Após remexerem um cadáver do gigante Ymir, os irmãos descobriram um ninho de vermes. Então Odin resolveu dar-lhes uma outra morada que não Midgard. Os vermes mais turbulentos foram chamados de anões, e sua morada foram as profundezas da terra, em Svartalfheim. Os demais, que pareciam ter um jeito mais nobre de se portar, foram chamados de elfos, e receberam as regiões amenas de Alfenheim. Do cabelo de Ymir formou-se a flora, e de seu cérebro originaram-se as nuvens. Só lembrando, meus nobres, faíscas de Muspelheim foram colocadas no céu, surgindo assim as estrelas. A terra era um grande círculo rodeado pelo oceano, e os deuses haviam construído uma grande muralha a partir das sobrancelhas de Ymir, que circundavam este local, que eles nomearam Midgard. Uma enorme serpente chamada Jormungandr rodeia toda a extensão da terra, devorando qualquer homem que tentasse sair de Midgard. Após isso, Odin e seus irmãos decidiram criar uma morada exclusiva para os deuses, Asgard, cidade dourada que ficava situada acima da elevada planície de Idavold e flutuava muito acima de Midgard, impedindo que os mortais a observassem. Além disso, um rio cujas águas nunca congelavam, o Ifing, separava a planície do restante do universo. Então Odin, em todo o seu poder e sabedoria, entendeu que não seria bom se jamais existisse um elo de ligação entre deuses e mortais, e determinou assim que fosse construída a Ponte Bifrost, a Ponte do Arco-Íris, feita da água, do fogo e do mar. E foi Heimdall, um estranho deus nascido ao mesmo tempo de 9 gigantes, o encarregado de vigiá-la noite e dia, para que os mortais não atravessassem livremente no rumo de Asgard. Em sua nova morada, Odin, o Deus Supremo, tinha instalado seu trono mágico de onde podia observar tudo o que se passava nos 9 mundos, e receber de seus 2 corvos, Hugin, o pensamento, e Muni, a memória, todas as informações trazidas das mais remotas regiões do universo. O mundo criado pelos deuses Odin, Vili e Ve, após a morte do gigante Ymir, era sustentado por uma imensa e poderosa árvore, o Freixo Yggdrasil. Essa árvore fazia a ligação entre as diversas regiões do mundo. Ela mergulhava suas raízes profundamente na terra e também erguia sua copa até o céu, onde era banhada por uma nuvem de luz. Esta árvore abrigava inúmeros animais. Era sempre verde, ainda que sua folhagem fosse constantemente devorada por eles. Bem ao pé do tronco da Yggdrasil moravam as Nornas. Elas eram 3 mulheres que governavam o destino, e seus nomes eram Urd, o passado, o Erdandi, o presente, e Skuld, o futuro. Eram elas que alimentavam Yggdrasil, regando sua raiz com pura água da fonte do destino. Em uma vasta área de suas raízes viviam os vermes e os duendes, e era também onde morava uma terrível serpente, a Nidhogg, que se alimentava dos cadáveres além de morder a própria cauda. Nas raízes também ficava o poço do sábio Mime, um ancião que se recordava de absolutamente tudo que se passou no mundo desde os tempos mais remotos. A Nidhogg também roía as raízes mais fundas da árvore da vida, com o objetivo de a destruir aguardando o crepúsculo dos deuses. Um galo de ouro vivia empoleirado bem no alto e era um guarda atento e prevenia os deuses quando os perigosos gigantes se aproximavam no horizonte. O orvalho que caía das folhas, sempre verdes, fazia com que crescessem flores por toda Midgard, e sob sua frondosa e misteriosa copa todos viviam e dependiam dela, pois era a árvore da vida. A árvore possuía 3 raízes, uma celeste, uma terrestre e outra subterrânea. Antigamente, em crenças pagãs, a árvore era um ser sagrado e muito importante, tão sagrada quanto qualquer deus ou deusa, e para os nórdicos, derrubar uma árvore sem necessidade era enfraquecer Yggdrasil, causando assim um caos terrível no universo.
A Yggdrasil ligava os 9 mundos da cosmologia nórdica, cujas raízes mais profundas estão situadas em Niflheim, o mundo sombrio. O seu tronco é Midgard, ou seja, o mundo material dos homens, e a parte mais alta, que se dizia tocar o sol e a lua, chama Asgard, a terra dos deuses. Conta-se que nas frutas da grande árvore estão as respostas das grandes perguntas da humanidade, e por esse motivo ela é sempre guardada por uma centúria de valquírias e somente os deuses podem visitá-la. Segundo os nórdicos, dizia-se que as folhas da Yggdrasil podiam trazer as pessoas de volta à vida, e apenas um de seus frutos curaria qualquer doença e até mesmo salvaria a pessoa à beira da morte. Asgard, a morada dos deuses, lá dos poderosos Aesir, deuses ligados à guerra e à honra. Cercado de montanhas e florestas, era o lar de diversos animais sagrados. Destacam-se também os palácios e os salões de Valhalla, lá dos guerreiros mortos em batalhas. Midgard, o reino dos humanos, é o jardim do meio, o mundo dos homens. É considerado o mundo da ação física, das experiências sensoriais, do crescimento intelectual e o início da expansão espiritual. Para os nórdicos, as forças do bem e do mal estão presentes neste mundo, estando em equilíbrio, onde cada ação tem sua reação. Midgard é o resultado da interação existente entre o fogo de Muspelheim e o gelo de Niflheim. O reino da névoa, o mundo do frio, da neve e da névoa, situado acima da fonte Hvergelmir, no nível inferior da Yggdrasil e ao lado de Hel e Muspelheim. Esse é o mundo Niflheim, local onde a neblina se condensa, aquecida pelos ventos quentes soprados de Muspelheim. Essa névoa faz de Niflheim um mundo de ilusão, um estado indefinido entre o tangível e o intangível, o real e o irreal, o repouso antes do começo. Participou junto com Muspelheim da criação de Midgard, e é desse mundo que sairá o navio dos mortos, o Naglfari, conduzido pelo deus Loki. Vanaheim, reino dos Vanires. Nesta ilha de altas e geladas montanhas, seus líderes são sobreviventes das guerras travadas com os Aesir. No passado, construíram grandes palácios e templos. Esse mundo se orgulha da sua frota de navios, únicos entre os reinos, pois são feitos das rochas das montanhas, do gelo do mar e do próprio vento que domina os picos mais altos. E todo esse trabalho é feito por escravos e servos oriundos de Midgard. Alfheim, o reino dos elfos. Com uma entrada secreta conhecida pelos seus habitantes e alguns deuses, Alfheim está localizada em um vale oculto, nunca abalado pelo frio do universo, e cujo solo é fértil e cheio de vida. E também abriga bosques, animais imortais e cachoeiras. Nesse mundo, altos elfos são imortais enquanto dentro de suas fronteiras. Nidavellir, a terra dos anões. Esse reino oculto localiza-se entre as mais altas e intransponíveis montanhas, e por isso é considerado o mais bem protegido e inexpugnável. Os governantes desse mundo mantêm amistosa relação com os deuses de Asgard e com as pessoas honradas de Midgard. Jotunheim, o reino dos gigantes de gelo, formado por montanhas e grandes vales negros, se caracteriza por um frio tão intenso ao qual apenas os seus gigantes moradores podem sobreviver. A sociedade Jotun escolhe seu único rei através de um ritual de combate mortal, e é dividida em clãs, os quais podem ser convocados em tempos de guerra. Tem como aliados os Trolls do Gelo e os dragões brancos que habitam os altos picos do reino. Muspelheim, o reino dos gigantes de fogo. É o reino subterrâneo governado pelo deus Surt, onde os rios de lava moldam as rochas e iluminam as imensas cavernas. Uma sociedade guerreira e militar, que foge às próprias armas em quantidade alarmante. São aliados dos gigantes de gelo e aguardam um dia que invadirão Asgard e destruirão a vida em todos os mundos. Svartalfheim, o reino dos elfos negros. Recluso e secreto, é composto por longos e intermináveis túneis que jamais conheceram a luz. Seus moradores passam a existência estudando necromancia e segredos ligados a runas proibidas.
sem uma autoridade ou ser superior entre eles, unem-se em grupos quando o reduto é invadido ou quando necessitam adquirir segredos ou escravos do mundo da superfície. Os Vanir é o nome que é geralmente atribuído a um dos clãs de deuses nórdicos. Ao contrário dos Aesir, favoreciam a fertilidade, assim como o comércio, a paz e o prazer. Na Guerra dos Deuses, lutaram um contra o outro, acabando todavia por se reconciliar e unir. São deuses da fertilidade e da prosperidade. Possuíam um conhecimento profundo das artes mágicas, de modo que sabiam também sobre o futuro. A lenda conta que Freya foi quem ensinou a mágica aos Aesir. Praticavam a endogamia e mesmo o incesto, ambos proibidos entre os Aesir. Os Vanir viviam em Vanaheim, chamado também de Vanaland. Snorri Sturluson chama sua terra de Tanakvisi ou Vanavisi. Como os Vanir e os Elfos representavam os deuses da fertilidade, sugere que os Vanir e os Elfos podem ter sido utilizados como sinônimos. É possível também que os dois nomes reflitam uma diferença no status do panteão, onde os Elfos eram considerados deuses menores e os Vanir os deuses principais da fertilidade. O deus Frey seria neste caso um comandante dos Vanir sobre os Elfos em Alfenheim. O Edda identifica uma possível inter-relação entre os Vanir e os Elfos, frequentemente intercambiando os Aesir e os Vanir e os Aesir e os Elfos, para significar todos os deuses. Aesir ou Aesir é o clã dos deuses que reside em Asgard, ou seja, terra dos Aesir. Suas contrapartes, e uma vez inimigos, com os quais guerrearam, são os Vanir, deidades mais da natureza e da fertilidade, enquanto os Aesir são mais guerreiros que seus rivais. Após a guerra, os Aesir e os Vanir fizeram as pazes, e as deidades Vanir entregam Njord, Frey e Freya aos Aesir. Os Aesir formam o panteão principal dos deuses, incluem muitas das figuras principais, tais como Odin, Frigga, Thor, Balder e Tyr. Existem outros clãs de deuses nórdicos, sendo o segundo principal o clã dos Vanir. Além destes, há o clã das Nornas, dos Jotuns e o clã dos Dragões. Os Aesir eram agraciados com a juventude eterna, enquanto comessem as maçãs de Iduna, que de acordo com o Edda em prosa, ela era a guardiã do pomar sagrado, sendo responsável pela imortalidade dos deuses. Embora os Aesir tivessem esse privilégio da juventude, podiam ser assassinados. Além disso, quase todos estavam predestinados a morrerem durante o Ragnarok. A interação entre os Aesir e os Vanir é um aspecto interessante. Eles se portavam de forma contemporânea, onde lutavam batalhas, realizavam tratados e trocavam reféns. Uma especulação comum interpreta as interações ocorrendo entre os Aesir e os Vanir como reflexo dos tipos de interação entre os vários clãs nórdicos daquele tempo.